O vereador Marcos Medeiros pediu uma questão de ordem. Ressaltar a presença do professor Raul, presidente do Friburguense. Toda a cidade acompanhou, torceu e conseguiu, junto com o professor Raul, levantar o caneco, vestir a faixa e conseguir colocar o nosso importante time na primeira divisão. A gente sempre lembra que o Friburguense na primeira divisão é uma forma de divulgação para a cidade de Nova Friburgo. E o próprio professor reclama um pouco da falta de apoiamento que ele tem tido com relação aos empresários, salvo o próprio Rogério da Estanque, que a gente sabe o carinho que ele tem pelo time. Então, todos que neste momento têm a oportunidade de receber essa informação e que têm algum tipo de comprometimento com a cidade, recurso para investir em publicidade, que auxilie o nosso friburguense e que faça, conforme o vereador Jorge Carvalho, que eu filmei, compra o ingresso e entra para poder ajudar o nosso importante e conceituado time. Parabéns, Raul, Siqueirinha, Nidec, todos que fazem parte do Friburguense. A presidência registra com grande prazer a presença do Raul, um abnegado não só no esporte, mas também um homem da educação e do nosso município. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto de autoria do vereador Edson Flávio. Projeto de lei número 6.824/2010, institui no município de Nova Friburgo a Semana do Profissional de Educação Física de Nova Friburgo e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Nova Friburgo a Semana do Profissional de Educação Física de Nova Friburgo para as creches, centros comunitários, escolas municipais públicas e particulares e bairros periféricos da cidade. Artigo 2º. A campanha que trata o artigo 1º deve ser realizada na última semana do mês de agosto ou primeira semana do mês de setembro de cada ano. Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermédio das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação, disponibilizará profissionais para a promoção de eventos, cursos, seminários, homenagens, palestras em comemoração do Dia do Profissional de Educação Física. Artigo 3º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Assina o vereador Edson Flávio. O projeto tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, o projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, vou usar a tribuna. Pois não, vereador. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham a sessão da Câmara Municipal de Nova Friburgo, agradeço aí a oportunidade dos senhores acompanharem um pouco do nosso trabalho legislativo, nosso trabalho parlamentar. Esse projeto que apresento essa noite, senhor presidente, me passe eu preciso só de ver algo aqui que não está anotado. Obrigado, meu querido. Doutor Fernando Seixas. Esse projeto que apresento nessa noite não é um projeto de minha autoria somente. Esse projeto é conversando com a Associação dos Profissionais de Educação Física, já conversando desse projeto também com o Conselho Federal de Educação Física, com o CONFEF, e na verdade, Nova Friburgo não será o único município do país que legisla acerca deste assunto. Se nós vejamos, em Iporá, Goiás, já existe o Dia do Profissional de Educação Física. Em Barra Mansa também existe o dia. Volta Redonda, Valença, Goiânia, Senador Canedo em Goiás, Sapucaia, Rio de Janeiro, Anápolis, Três Rios, Rio Verde, Goiás, todos esses municípios já têm o Dia do Profissional de Educação Física. E alguns outros têm a Semana do Profissional de Educação Física, por exemplo, Rio Dantas, Santa Catarina, Brusque, Santa Catarina, Cabo Frio, Rio de Janeiro,
Concórdia, Santa Catarina, Criciúma, Santa Catarina, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Divinópolis, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba, São José, Santa Catarina. Esses municípios já têm a sua legislação municipal incorporada ao projeto de lei de tamanha importância. No município de São Sebastião, na Estância Balneária, em São Paulo, o prefeito baixou um decreto municipal criando a Semana do Profissional de Educação Física no município. Então, senhor presidente, antes eu preciso até conceituar o que significa, o que é a educação física. Segundo a Wikipédia, a educação física é uma das áreas do conhecimento humano ligada ao estudo das atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde do corpo e mente do ser humano, além de ser fundamental no desenvolvimento do ser como um todo. Ela trabalha num sentido amplo, com prevenção e cura de determinadas doenças humanas, num contexto terapêutico, e também é fundamental na formação básica do ser humano, devido à sua atuação no contexto psicossocial, no conhecimento corporal, conhecimento do próprio corpo, suas possibilidades de ação e suas limitações. É a área de atuação do profissional formado em uma faculdade de educação física. É um termo usado para designar tanto o conjunto de atividades físicas não competitivas e esporte, como fins recreativos, quanto a ciência que fundamenta a correta prática dessas atividades, resultado de uma série de pesquisas e procedimentos estabelecidos. Algo importante que no Brasil existe cerca de 1.260... Consegue uma parte depois, vereador? Com certeza, 1.260 faculdades de educação física. O que nos chama a atenção também, que em princípio os profissionais de educação física tinham orientação militar, mas atualmente existem escolas civis com preparação tão boa quanto os institutos militares. No Brasil, os profissionais de educação física têm no Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, onde eu estive reunido com o presidente, o senhor Jorge Stanhilbe, o órgão principal de organização e normatização das atividades pertinentes à sua área de atuação. Os Conselhos Regionais de Educação Física, CREFs, são subdivisões do CONFEF nos estados e têm a função de fiscalizar o exercício das atividades próprias dos profissionais de educação física. Atualmente, são 13 CREFs, abrangendo todos os estados brasileiros. Uma pessoa com bacharelado em educação física caberá a atuação em clubes, academias, centros esportivos, hospitais, empresas, planos de saúde, prefeituras, acampamentos, condomínios e qualquer espaço de realização de atividades físicas, com exceção da Escola de Educação Brasileira. Então, nós também temos uma luta nesse sentido. A Escola de Educação Básica é atendida por aqueles que têm um grau ou título de licenciatura em Educação Física. No entanto, esse título também habilita a atuação em ambientes não escolares, como clubes, academias e hospitais. Os profissionais de educação física no Brasil possuem uma série de eventos especializados na realização de cursos. Entre eles pode-se destacar o Congresso Internacional de Educação Física, que no ano passado aconteceu na Argentina e pude receber o convite para lá estar, que acontece desde 1986 na cidade de Foz do Iguaçu também, com a participação de mais de 55 mil pessoas de 50 países e a apresentação de 9.500 trabalhos científicos. O Congresso da FIELP, como é conhecido, é organizado pelo professor Almir Adolfo Gru, que atualmente é o presidente mundial da Federação Internacional de Educação Física e disponibiliza anualmente uma série de cursos e eventos paralelos e congressos. Então, senhor presidente, quando nós apresentamos esse projeto, nós entendemos que agora se aproxima o dia 1º de setembro, aonde se comemora a regulamentação e a criação dos Conselhos Federal e Regional de Educação Física, que foi promulgado através da Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998. Então, nós estamos em sintonia, senhor presidente, com a legislação e, ao mesmo tempo, em sintonia com a valorização do profissional e, através da valorização do profissional, nessa semana que proponho, também
o investimento no ser humano, investimento no cidadão friburguense, sobretudo nos jovens e nos usuários de clubes de serviço e nos usuários de todas as instituições que nós mencionamos aqui. Então é uma semana que você não simplesmente comemora, é uma semana que você reverencia a atividade do profissional, uma semana que você valoriza as faculdades que formam esses profissionais, uma semana que você tem para despertar no jovem, no adolescente, mais uma profissão, uma função que ele pode exercer na sociedade. Nós sabemos que tem diversos esportistas que às vezes ingressam no meio esportivo e não conhecem que deste meio esportivo ele pode buscar até mesmo uma carreira militar ou na área civil e ser um profissional de educação física. Eu me lembro quando aluno da Universidade Gama Filho no Rio, e a Universidade Gama Filho tem uma excelência nessa área, e vi ali a cadeira de educação física e admirava muito o que aqueles profissionais ali faziam e a contribuição que eles trazem para a sociedade. Portanto, senhor presidente, a lei que propõe hoje, após aprovada por esta casa e sancionada pelo poder público municipal, ela será de grande eficácia para toda a sociedade. Vereador professor Pierre. Vereador Cláudio Damião, por favor. Vereador, além das homenagens, que certamente são justas e merecidas aos profissionais, que Vossa Excelência tão bem lembrou, nós temos o outro mérito com o projeto. Uma semana de reflexão sobre os equipamentos públicos que nós temos para as práticas esportivas. Se eles estão sendo utilizados, se eles não estão sendo utilizados e por que não estão sendo utilizados. E por que a comunidade, de um modo geral, principalmente nos bairros mais pobres, ficam tão esquecidas? Se nós oferecermos práticas esportivas, e os professores de educação física já disseram isso aqui, eles até se disponibilizam, alguns têm projetos no sentido de envolver a juventude, né, em práticas esportivas para afastá-los das drogas. Por que não realizarmos essa tarefa de pensarmos durante esse período e projetarmos políticas para a instalação de equipamentos nas comunidades, nos bairros, nos distritos, com qualidade, não é só fazer, deixar para lá cheio de capim, cheio de mato, não, é fazer, construir, manter e, além disso, termos os projetos que serão desenvolvidos para a execução da prática esportiva. Porque senão fica tudo nas costas do professor, que não tem condição nenhuma, lhe falta um salário adequado, lhe falta uma série de condições e mais a atribuição de voluntariamente promover projetos. E o município acaba se afastando dessa obrigação que também é dele. Então, nós poderíamos corrigir várias deficiências que nós temos de oferta de iniciativas para os jovens, se nós fizermos o nosso dever adequadamente, o município cumprir adequadamente o seu papel de oferecer à juventude a práticas esportivas e os aparelhos, né, os locais, as instalações para tal. Não tenho dúvidas de que os professores cumprem o seu papel e a sua tarefa de forma bastante elevada, né, profissionalmente. Então, essa semana vai permitir que, na homenagem aos profissionais, a gente faça uma reflexão com relação ao comportamento e o papel do município na oferta desses equipamentos. Muito obrigado, vereador, parabéns. Agradeço pela contribuição, pela parte de Vossa Excelência, vereador professor Pierre. Vereador Edson Flávio, mais um projeto de Vossa Excelência importante para o desenvolvimento profissional e o processo vocacional de nossa juventude. Primeiramente, eu quero congratulá-lo pela sensibilidade e pela escuta que vem tendo com relação às demandas dos profissionais de educação física. Isso é algo que nós devemos testemunhar aqui, da dedicação de Vossa Excelência nessa causa, para inicialmente começar o meu pronunciamento. Realmente, essa semana será muito importante e Vossa Excelência tocou num dos pontos que realmente aqui me fez solicitar esse à parte. Que na medida em que nós promovemos uma semana que vai revelar a valorização, o reconhecimento, a atividade, resumida, logicamente, dos profissionais de educação física, o impacto dessa função na nossa sociedade, seja nas escolas, seja nos outros espaços onde eles trabalham, com a educação física, nas academias, e em outras formas também, até individualmente, do ponto de vista de personagens trainers que acabam realizando trabalho também na área de educação física. Então, Vossa Excelência toca nesse ponto que pode despertar. Nós temos na nossa cidade instituição de ensino superior que tem curso para isso.
E muitos dos nossos estudantes, muitas vezes sem a luz para onde seguir o caminho, podem encontrar luz numa semana como essa, proposta pela legislação que Vossa Excelência traz à baila nessa noite como propositura. Então, vereador Edson Flávio, além do reconhecimento daqueles que já o são profissionais, 1 minuto, vereador. Também reputo a importância, volto a dizer, quando se trata de educação, o passo para os passos do presente na educação constroem as conquistas do futuro. E o projeto de Vossa Excelência segue esse caminho. Eu fecho aqui o meu à parte, saudando Vossa Excelência pela proposição. Vereador, passaria a presidência para o vereador Manuel Martins, assim que puder, se eu puder me conceder uma parte. Imediato, presidente. Queria parabenizar o vereador Edson Flávio, reforçar as palavras do vereador Cláudio Damião. Existem quadras na cidade e hoje a gente não visualiza nenhum projeto, né, de inclusão social através do esporte voltado para as crianças. Vários profissionais de educação física que existem na cidade, pela faculdade que existe aqui, que forma esse profissional, mas eu acho que o dever de casa tem que ser começado, feito pelo Executivo. Há escolas sem professores de educação física. Então, já é aí um grande embate que nós deveríamos estar travando de valorização do profissional, mas também cobrar que as crianças tenham esse profissional. Eu, há poucos dias, estive em São Pedro da Serra e uma criança, devia ter uns 10, 12 anos, né, e eu, quando soube que eu era vereador, veio pedir, né, tio, arruma um professor de educação física aqui para a nossa escola que nós não temos. Então, quer dizer, a importância de uma criança de 10, 12 anos que sente falta desse profissional, né? Então, a gente quer congratular com o profissional de educação física. Vários equipamentos poderiam estar sendo mais utilizados na cidade. Está aí a Academia da Terceira Idade, que é um sucesso no município. Há 2 domingos atrás, saiu no Jornal Extra, que na Prefeitura do Rio estão fazendo uma pesquisa e os índices são muito grandes, chega a 80%, 85% de idosos que estão diminuindo o medicamento, melhoraram a pressão, alguns pararam de tomar qualquer tipo de medicamento, tudo sendo acompanhado, claro, pelo profissional médico, mas está aí que tendo um profissional de educação física, tendo os instrumentos necessários, podem dar melhor qualidade de vida para a população. Só muito breve, vereador, destacar aqui a importância do profissional de educação física, professor Pierre. O professor Cristóvão, que alguns de vocês conhecem, que dá aula no Centro de Conversa da Felicidade, dá em outras academias também a aula dele. Ele, sábado agora, está com o Projeto Catarina. O que é o Projeto Catarina? Ele convocou e 25 idosos toparam o desafio de subir a Pedra Catarina no sábado. Vão sair 7 horas da manhã em frente à capela de Santo Antônio. O padre vai lá fazer uma oração na saída deles. Eles pretendem fazer em 2 horas e meia, 3 horas essa caminhada. E qual é o intuito desse projeto, professor Pierre? É para provar para a sociedade e principalmente para os governantes que Friburgo tem a reconstrução, que vai conseguir se reconstruir. A camisa deles é: eu consegui, na frente e atrás, levanta Nova Friburgo. Então, um projeto que vai contar ali também com quase 25 pessoas na retaguarda, para acompanhar a pressão dos idosos, carro, moto, jipe, acompanhando eles. Mas aqui eu queria parabenizar o professor Cristóvão por testar e conseguir com que esses idosos passem por esse teste de superação, para levantar essa bandeira para a cidade, estimular a sociedade de Nova Friburgo que nós temos condições de reconstruir nossa cidade. E está a prova aí de 25 idosos, da faixa de 60 a 80 anos, que vão estar nesse teste de superação no sábado. E o mais importante, que eles não consigam um ou outro ir até o final, mas eles estão há 8 semanas se preparando para esse teste de superação deles. Então, eles já são aí uns heróis, já estão aí provocando a sociedade que Friburgo tem jeito, né, e está aí a prova deles. Com todas as dificuldades deles, vão caminhar aí 2, 3 horas para poder passar por esse teste de superação. Então, fica aqui, parabéns ao professor Cristóvão, que faz um excelente trabalho, principalmente com a terceira idade, né, eu acho que, falando dele aí, fica extensivo a todos os profissionais do nosso município. Obrigado, vereador.
Vereador Edson Flávio, só breve, muito breve. Pois não, vereador. O vereador Luciano tocou um ponto muito importante, que é o descumprimento do artigo 26 da Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, um descumprimento absurdo. E a fala do vereador, muito importante, a pontuação desse aspecto, e acredito que a proposta de Vossa Excelência também vai tocar nesse ponto como reivindicação nessa semana, para que isso possa acontecer no nosso município e efetivar aulas de educação física a todas as nossas crianças. Obrigado, vereador. Portanto, senhor presidente, o presente projeto de lei que institui no município de Nova Friburgo a Semana do Profissional de Educação Física de Nova Friburgo, o objetivo é separar no calendário municipal uma semana para divulgação, palestras, cursos, etc., relativa à importância do profissional de educação física e tem no calendário nacional dia 1º de setembro como a sua data magna, a sua data maior. E esse ano acontecerá um grande evento na Fundação Progresso, ali no Rio de Janeiro, perto da Lapa, e onde o convite já me chegou para estar com os profissionais de educação física de todo o estado do Rio de Janeiro, comemorando. Fico muito feliz porque esta casa aqui, no primeiro ano do nosso mandato, ela abrigou e recebeu os profissionais de educação física aqui, saiu nas páginas da revista da Confederação Nacional, uma revista com mais de 200 mil exemplares. No segundo ano também Nova Friburgo esteve presente e neste ano não será diferente. Nesse ano, se Deus quiser, nós estaremos ali representando o município e, se Deus quiser também, esse ano, mesmo que já esteja muito próximo, poderá haver alguma atividade. Não havendo, no ano que vem, na última semana de agosto, se Deus quiser, nós teremos aí a comemoração. Então, eu peço aos pares que votem favorável e eu agradeço a parte de cada parlamentar que usou a palavra. Senhores vereadores, eu vou a palavra ao presidente Luciano Faria. Obrigado, vereador Manuel Martins. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também de autoria do vereador Edson Flávio Coelho, projeto de lei número 7.714/2010, pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto. Institui no calendário oficial do município de Nova Friburgo a Semana de Conscientização contra o uso de drogas lícitas e ilícitas. A Câmara Municipal de Nova Friburgo aprova. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial do município de Nova Friburgo a Semana de Conscientização e Prevenção contra o uso de drogas lícitas e ilícitas. Parágrafo 1º. A Semana de Conscientização e Prevenção contra o uso de drogas lícitas e ilícitas será a primeira semana do mês de outubro. Artigo 2º. O período citado no parágrafo do artigo 1º servirá para estimular campanhas e eventos visando esclarecer a população sobre a importância da conscientização, prevenção e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, assina vereador Edson Flávio, e o projeto tem parecer favorável da Comissão de Saúde e também da Comissão de Constituição Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, eu quero agradecer ao vereador professor Pierre, que nos chamou a atenção com relação à data, para que não houvesse a interferência com uma outra programação, e assim nós, num acordo, colocamos também a data consoante a data que o vereador Marcos Medeiros propõe para o dia de prevenção contra o uso de crack. Parabenizo o vereador Marcos Medeiros também por esse projeto. Senhor presidente, nós precisamos nessa noite, antes de defender o projeto, conceituar drogas lícitas e ilícitas, até mesmo porque nem todos que nos acompanham através da TV Câmara e que acompanham a atividade parlamentar fazem essa divisão. Então, conceituando droga lícita, a revista InfoEscola traz um conceito muito interessante que foi escrito por Ana Paula de Araújo, que diz o seguinte: drogas são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano. Dependendo da natureza e composição das mesmas, elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos. Essa afirmação é importante. Toda droga ela tem seus efeitos. Porém, eles não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especificamente porque cada droga tem a sua contraindicação. Há dois grandes grupos de drogas que não as agrupam, sendo as suas características, mas segundo as convenções e exigências sociais. São eles o grupo de drogas lícitas e as ilícitas, que é o objetivo do projeto que apresento nessa noite,
que é criar a Semana de Prevenção contra o Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas. Porque se fala muito, senhor presidente, das drogas ilícitas, mas nós observamos que a maioria dos acidentes de trânsito, a maioria, algumas vezes até mesmo de pequenos furtos, etc., pessoas começam até a planejar algumas coisas através da droga lícita. A porta de entrada na droga ilícita é, por via de regra, na maioria das vezes, a droga lícita. E até mesmo sobre a permissividade, o deputado Antônio Garotinho, presidente do Partido da República, entrou com um projeto de lei na Câmara Federal, buscando regular, por exemplo, quando nós assistimos uma partida de futebol, através dos canais de televisão, nós vemos aí uma propagação exacerbada das drogas lícitas. Vemos até profissionais que, se usassem as drogas lícitas da mesma forma ou na mesma proporção que as propagam, eles jamais seriam campeões como são. Nós não teríamos técnicos de futebol, por exemplo, maravilhosos técnicos, que tiveram uma vida esportiva dentro de grandes clubes, se eles tivessem a prática de ingerir bebida lícita, alcoólica, da mesma forma ou com a mesma ênfase que ele propaga nos anúncios de TV, ele não teria conquistado nenhum tricampeonato, não teria conquistado nada especificamente na área esportiva. E aí nós vemos o problema também dessas pessoas que são ícones, referências para nós no mundo esportivo, se tornando estrelas de propagandas de bebida alcoólica. E são pessoas que são referências principalmente para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Quem hoje não tem um Ronaldinho, por exemplo, um Ronaldo Fenômeno, como um ícone do esporte nessa década? Que criança ou que é pré-adolescente que hoje, quando ele campeão do mundo, muitos copiaram até o seu penteado, muitos copiam hoje o penteado do Neymar, aí daqui a pouquinho vem o Neymar e começa de uma forma avassaladora, através da grande mídia, através do poder econômico das empresas que fabricam ou produzem as bebidas lícitas, ele vem trazer esta propaganda e a criança e o adolescente que ainda não tem a sua formação completa, poderá começar a fazer uso desta droga de forma indiscriminada. Vereador doutor Renato Abirrâmia. Vereador Edson Flávio, e Vossa Excelência tem razão, porque até 1989 era permitida a propaganda de cigarros em todos os meios de comunicação. Aí foi proibido. 32% da população acima de 15 anos, naquela época, eram tabagistas. Hoje, menos de 16%. Houve uma queda extraordinária em função da ausência da publicidade, da propaganda. Jogadores de futebol faziam propaganda de cigarro. Isso não é da época de Vossa Excelência, mas um famoso jogador, Gerson, ele ficou até marcado a sua imagem, ele depois lutou muito para tirar, levar vantagem, uma determinada marca de cigarro, que ele levava vantagem fumando aquela marca. E isso foi proibido e houve uma queda extraordinária, mais de 50%, no consumo de cigarros no Brasil. Da mesma forma, as bebidas alcoólicas são propagadas livremente e a propaganda atinge os jovens. Os jovens são mais sujeitos ao marketing. E nós vemos aí atrizes e atores famosíssimos que propagam bebidas alcoólicas. Realmente, eu acho que seria o ideal que fosse proibida a propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. Eu não estou dizendo que nós íamos suspender o uso de bebida alcoólica, nada disso. É proibição, mas é preciso que o Congresso faça isso. Vai ser muito difícil, porque existe um lobby muito grande da indústria em relação aos meios de comunicação, e isso será muito difícil. Mas havia também da indústria tabaqueira, com todos os esforços foi quebrado. Vossa Excelência tem toda a razão, e hoje é um dia feliz, porque o vereador Marcos Medeiros já propôs um dia em relação ao crack, e agora Vossa Excelência propõe uma semana, nós estamos evoluindo para o combate das drogas. Parabéns pelo projeto. Senhor presidente, e continuando aqui, então nós colocamos esses dois grandes grupos. Na verdade, esse debate, ele não pode vir de cima para baixo, não que nós estejamos embaixo, mas a vida de todo o país começa no seu município. Nós, vereadores,
nós parlamentares desta casa, nós temos uma responsabilidade direta com o nosso município. Então, a partir do momento que nós começamos a regulamentar, a partir do momento que os postos de gasolina do município começam a ser fiscalizados de forma ostensiva, venda inclusive de bebidas alcoólicas para crianças, que nós vemos aí, é só fazer um pente fino na madrugada que nós vamos encontrar aí adolescentes, muitas das vezes pilotando moto, dirigindo seus carros, com álcool, usando álcool. E álcool comprado de forma errada, porque alguém atrás do lucro não quer saber e desrespeita a lei e até vende. Mas deixa eu avançar um pouquinho. Então, as drogas são substâncias capazes de produzir alterações nas sensações físicas, psíquicas e emocionais. Sendo assim, energéticos, café, refrigerantes, chocolate, dentre muitos outros alimentos, contêm substâncias que podem ser consideradas drogas, pois alteram de alguma maneira as sensações de quem as ingere. Estas, porém, são ingeridas em quantidades moderadas, não representam nenhuma ameaça para o ser humano, só se, no entanto, são demasiadamente utilizados por alguém, podem causar uma leve dependência e problemas de saúde futuros. Mas, ao mesmo tempo, elas são utilizadas para diversos fins, desde a antiguidade. Podem ser utilizadas para curar doenças ou para obter prazer. Entre as drogas lícitas estão os medicamentos em geral, os quais só são permitidos sob prescrição médica, o álcool e o cigarro, além dos alimentos já citados. Já entre as principais drogas ilícitas estão a maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, a heroína, etc. Existem ainda outras substâncias que causam dependência, mas que são vendidas livremente para outros fins, como cola de sapateiro, hipnol. Há drogas conhecidas pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades judiciais. Drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre, e o seu comércio é legal. Drogas ilícitas são as cuja comercialização é proibida pela justiça. Estas também são conhecidas como drogas pesadas e causam fortes dependências. As drogas ainda se dividem quanto ao seu efeito no organismo humano, drogas depressoras e por aí vai. O município de Curitiba, no município de Londrina, também promulgou uma lei nessa direção. E o interessante é que eles foram também seguindo a orientação da Política Nacional Antidrogas, promulgada no dia 28/10/2005, que tem como dos seus nortes, como das suas diretrizes de orientação, que a efetiva prevenção é fruto do comprometimento, da cooperação da parceria entre os diferentes segmentos da sociedade brasileira e dos órgãos governamentais. Então, na verdade, quando nós vamos para Londrina e nós pegamos aqui, por exemplo, na semana que foi criada em Londrina, através de uma proposição da Câmara Municipal de Londrina, nós vamos encontrar aqui, começou no dia 25/6 deste ano. No dia 25/6 teve programação, reunião aberta dos Narcóticos Anônimos. No dia 26 ainda, no domingo, divulgação, orientação à população, distribuição de guia de serviços. No dia 27, abertura oficial, palestra, droga, mude a realidade, você pode. E foi na Câmara Municipal de Londrina. No dia 28, palestra, reflexos jurídicos. No dia 29, drogas e suas consequências para o dependente e sua família. A família sofre demais. Quem de nós não foi procurado, às vezes, no seu gabinete, por uma mãe desesperada, pedindo até mesmo para arrumar um carro para levar o filho para visitar no presídio, porque foi preso por uso da droga? Ou numa casa de recuperação, que seja em Itaboraí. Agora mesmo tem uma pessoa nos procurando, nos acessando o tempo todo no gabinete, porque precisa urgentemente conseguir uma casa para internar o seu filho. Houve no dia 29 também, em Londrina, exibição conversa sobre o vídeo, drogas, oficina de alongamento, a família cuidando do dependente, diferenciação e autonomia da família, debate de cenas marcantes do filme Desafiando o Gigante, um filme maravilhoso que todos poderiam assistir, que trata da questão da droga também, câncer e drogas, divulgação e orientação à população e distribuição de guias de serviço sobre o uso de drogas, oficina de expressão corporal, e tem aqui drogas quando é preciso buscar ajuda, lançamento do livro A Vida Além das Grades, droga e o ato infracional. Então, na verdade, nós movimentamos, vou concluir, senhor presidente, nós movimentaremos toda a sociedade
e também poderá ser elaborado pelo Poder Público Municipal cartilhas. E aí, senhor presidente, eu finalizo o seguinte: eu não aceito que o governo municipal mande um veto sobre um projeto como esse. Porque se mandar o veto, essa casa vai derrubar o veto. Porque por mais que possa gerar despesa, quando eu falo aqui da elaboração de uma cartilha, que gaste para elaborar uma cartilha, que busque parceria, mas projeto dessa natureza, ele não pode retornar para essa casa com veto, ele deve ser aprovado. Senhor presidente, eu agradeço aos senhores por essa condescendência de tempo e peço a aprovação desse importante projeto de lei que apresento nesta hora, com muita alegria, e com muita alegria ficarei após a aprovação do voto de cada um dos senhores. Agradeço àqueles que nos assistiram e dizendo uma coisa: Deus tem poder para libertar o ser humano da droga, mas o ser humano precisa agir na prevenção. Após a leitura, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em votação única. Projeto de lei número 9.536/2011, de autoria do vereador Jorge Carvalho. Pediu o vereador Isaac Demani que faça a leitura. Projeto de lei número 9.536/2011. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental, seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei: institui obrigatoriedade de publicidade a todas as entidades que recebem verbas públicas no município de Nova Friburgo. Artigo 1º. A entidade público-privada, religiosa ou laica e organização não governamental de qualquer finalidade que receber subvenção social, auxílio financeiro ou qualquer outra forma de repasse de recurso público da administração pública direta, de autarquia ou de fundação, no âmbito do município de Nova Friburgo, deve afixar a placa na entrada principal de sua sede contendo: 1. O valor do repasse financeiro anual. 2. O objetivo do repasse. 3. O número de convênios ou da lei autorizativa do repasse. 4. A origem executiva do repasse. 5. O responsável pela fiscalização. E 6. O número de telefone para acesso do público às demais informações ou denúncias de desvio de finalidade. Parágrafo único. No rodapé da placa constarão os dizeres: essa entidade recebe recursos públicos do município de Nova Friburgo para a consecução do objetivo social. Você, cidadão, é responsável pela fiscalização da correta aplicação desse recurso. Denuncie qualquer desvio de sua finalidade. Artigo 2º. A placa deverá proporcionar condições de leitura à distância com tinta refletiva à luz, não podendo ser inferior a 2 metros quadrados, devendo ser mantida íntegra enquanto perdurar o repasse financeiro ali retratado. Artigo 3º. A fixação da placa constitui-se em condição à liberação dos valores conveniados ou de outra forma repassados à instituição. Parágrafo único. A retirada ou inutilização da placa importará na imediata suspensão dos repasses do recurso público e na rescisão do convênio ou contrato. Artigo 4º. A entidade que for enquadrada no parágrafo único do artigo 3º ficará proibida de receber recursos públicos no município de Nova Friburgo pelo prazo mínimo de 2 anos e somente poderá voltar a recebê-lo passado esse prazo se reabilitar por lei autorizativa. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Assina o vereador Jorge de Carvalho. O projeto foi ao executivo para audiência e há apenas uma sugestão na correção de uma palavra aqui. Foi um erro material na confecção da elaboração do projeto, que isso pode ser corrigido, pode ser corrigido de ofício pelo próprio vereador Jorge Carvalho, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e tem parecer favorável dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me fez apresentar esse projeto foi a análise daquilo que todos os anos nós votamos, que são as subvenções
a Lei Anual de Subvenções a diversas entidades do município de Nova Friburgo, todas elas com relevantes serviços prestados à comunidade. E, às vezes, nós aprovamos as leis, às vezes o município, por um detalhe ou outro, uma prestação de conta que a entidade não enviou, acaba não repassando os recursos até que a contabilidade seja acertada. Aí começa a reclamação. Esse mês o recurso não veio, a entidade está deixando de trabalhar porque a prefeitura não repassou o recurso. Então, são diversas dessas entidades, que eu reputo todas aquelas que aprovamos aqui as subvenções, são entidades merecedoras dessa ajuda financeira por parte do município de Nova Friburgo. Acontece que nós sabemos quais são elas. O município, a administração municipal, também sabe quais são elas, até por dever de ofício. Mas a população, que realmente é a detentora dos recursos municipais, na maioria das vezes, não fica sabendo que determinadas instituições funcionam porque há o repasse público autorizado por esta casa que ajuda a execução desse serviço. A reclamação vem quando o recurso não chega. Mas, na maioria dos casos, quando a coisa funciona normalmente, ninguém também faz questão de divulgar que recebe a ajuda do município de Nova Friburgo, ou seja, é financiado pelo povo de Nova Friburgo. Então, o que nós queremos com isso? É identificar essas associações, essas entidades que recebem verba pública, deverão colocar na entrada principal de suas sedes a placa indicativa de que são entidades que recebem recursos públicos através da lei tal, no valor tal, dizer o valor que recebe, dizer o responsável, quem é o responsável pela administração dos recursos e os telefones de contato para que a população, verificando que esses recursos não estão sendo bem aplicados ou estão sendo desviados para outras finalidades, possa fazer a respectiva denúncia. Então, o que é isso? É uma forma de dar transparência aos recursos financeiros que a Câmara Municipal de Nova Friburgo autoriza, através de lei, que o Executivo faça esses repasses mensais. Então, as diversas entidades que são beneficiadas por autorização nossa deverão identificar em suas sedes, deverão mostrar à população de Nova Friburgo, através dessas placas, no formato e com os dizeres que nós aqui mencionamos, informar a população que elas são financiadas pela própria população através da Prefeitura. Pois não, vereador Marcos? Vereador Jorge Carvalho, quando Vossa Excelência insere no ordenamento jurídico municipal projeto de lei que com certeza se transformará em lei de tanta envergadura e importância, conforme esta proposição que está sendo tratada, isso demonstra o zelo, a fiscalização e principalmente o comprometimento que Vossa Excelência tem em fiscalizar e principalmente na aplicação dos recursos públicos. Haja vista que todos nós que somos vereadores já ouvimos de determinadas pessoas que são responsáveis por determinadas entidades que não recebem um dinheiro, uma verba, um auxílio do poder público municipal. E depois aqui dentro a gente vê que é totalmente o inverso, que são votados e aprovadas verbas que são destinadas para essa entidade e que na hora de se pedir, ela, óbvio, não são todas, são exceções, mas elas existem. Conforme eu falei com o vereador Edson Flávio, a gente trata aqui de regra,
Mas como Vossa Excelência, nesse momento, aquela entidade que está inserida, que está comprometida no bom trabalho e principalmente no comprometimento de se exercer a função que está colocada no Estatuto, essa entidade não precisa se preocupar. Por quê? Porque ela já age de maneira transparente e de maneira correta. Vossa Excelência faz este projeto de lei para as exceções, ou seja, um ou outro que pode causar problema com relação à administração pública e à verba que é destinada. Então, Vossa Excelência, nesse momento, aprisiona esse determinado responsável por entidade que pensa em desviar os recursos públicos. Felicito Vossa Excelência por esta proposição. Eu agradeço, a parte de Vossa Excelência é extremamente valioso no momento da discussão desse projeto, e na maioria das vezes, vereador Marcos, as entidades que prestam aquele serviço corretamente, elas não precisam se preocupar, mas aqueles que procuram, de uma forma ou de outra, ludibriar a aplicação dos recursos, vão ficar preocupados, porque a maioria da população não sabe que eles recebem, essa minoria recebe recursos do município de Nova Friburgo. Então, para que todos tenham o mesmo comportamento, para que todos tenham o compromisso com esse recurso, há a necessidade de anunciar que essa obra recebe auxílio do povo de Nova Friburgo, através de uma lei autorizativa da Câmara com execução da Prefeitura. Então, nada mais justo de que cada um deles ostentem em suas sedes, nas suas entradas principais, esses esclarecimentos. Nós não estamos aqui a duvidar de quem quer que seja, mas é a questão do recurso público que é aplicado através dessa autorização que todos os anos, ao final dos anos, quase quando o encerramento do exercício fiscal, chegando ao final para o nosso recesso, todo ano é assim, o Executivo manda o pedido autorizativo das subvenções para o ano seguinte. E são diversas, passam de 20 entidades que recebem ajudas mensais do município, na área social, na área esportiva, na área cultural, quer dizer, na organização da sociedade, a sua própria sociedade organizada recebe esses recursos do município que passam a ajudar, a contribuir para que elas possam exercer as suas funções. Nós não queremos aqui, com isso, penalizar ninguém, não estamos pensando dessa forma, mas é uma forma de informar a população de Nova Friburgo quais são as entidades de utilidade pública municipal que são beneficiadas por esse recurso. Eu encerro e peço a aprovação. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em discussão única, por unanimidade. Projeto de Lei 3018/2009, de autoria do vereador Isaac Demane. Vou ler os três projetos, depois falar conjuntamente dos três. Também tem o projeto, então, 3.326/2009 e o 4.028/2009, todos três de autoria do vereador Isaac Demane. Obrigado, senhor presidente. Projeto 3018/2009. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre o envio de relatório trimestral à Câmara Municipal de Nova Friburgo. Desculpe. Dispõe sobre o envio de relatório trimestral à Câmara Municipal de Nova Friburgo referente às multas aplicadas por infrações de trânsito de competência do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Nova Friburgo, através de seu órgão competente, obrigado a prestar conta trimestral à Câmara Municipal de Nova Friburgo, enviando um relatório sobre as multas aplicadas por infrações de trânsito de competência do município, da qual deverão constar as seguintes informações. 1. Tipo de infração cometida. 2. Agente, atuante ou fonte registradora da infração. 3. Valor dos recursos arrecadados no trimestre. E 4. Destinação dada ao recurso arrecadado. Artigo 2º.
O relatório será protocolado na Secretaria da Câmara Municipal de Nova Friburgo e, para conhecimento público de todos os vereadores, deverá a Casa Legislativa manter arquivo próprio das informações prestadas. Parágrafo único. Se necessário e por solicitação dos vereadores, o órgão competente deverá encaminhar a cópia autenticada pelo próprio servidor do órgão emissor da autuação. Autuação de infração de trânsito, selecionando e constante do relatório que trata essa lei. Artigo 3º, essa lei de vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam as disposições em contrário, assina o vereador Isaac Demani. Projeto teve parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. E após parecer favorável de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça e redação final ainda no ano de 2009, senhor presidente. Vou fazer a leitura agora do segundo projeto, depois falo dos três em conjunto. Projeto de lei número 3.326/2009, de autoria do vereador Isaac Demani. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde publicar no sítio da internet do domicílio do Executivo Municipal de Nova Friburgo e em todas as unidades básicas de saúde a relação de medicamentos de uso contínuo existentes, daqueles em falta e o local onde encontrá-los na rede municipal de saúde e da outras providências. Artigo 1º. Fica obrigada a Secretaria Municipal de Saúde a publicar no sítio da internet de domínio do Executivo Municipal de Nova Friburgo e em todas as unidades básicas de saúde da rede municipal de saúde, em local de fácil acesso à leitura, a relação de medicamentos de uso contínuo existentes dentro daqueles que estão em falta e onde encontrá-los na rede municipal de saúde. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela criação de um serviço que atenderá quaisquer reclamação sobre a falta de medicamento de uso contínuo da rede municipal de saúde que, de posse dessas informações, deverá comunicar os responsáveis por meio da rede mundial de computadores, internet, que deverão publicá-los na página do sítio, em placas e cartazes explicativos, alertando a população sobre a falta de medicamentos num prazo de até 24 horas depois de recebida a reclamação, com os seguintes dizeres: medicamento de uso contínuo em falta. Veja a relação. Artigo 2º. A informação sobre a falta do medicamento de uso contínuo só sairá do sítio oficial quando se comprovar que se restabeleceu o seu fornecimento. Artigo 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde as seguintes funções. 1. Disponibilizar um serviço de informação de como proceder e um serviço exclusivo para a população formalizar tais reclamações em formulário específico, locais de fácil acesso à população e um endereço eletrônico para receber tais reclamações, inclusive podendo fazê-lo por intermédio do sítio da internet da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. 2. Encaminhar aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo as denúncias apresentadas pela população sobre a falta de medicamento de uso contínuo. 3. Estipular o prazo máximo de 7 dias úteis para a reposição de tal medicamento de uso contínuo em falta. 4. Fiscalizar o cumprimento da lei pela Prefeitura Municipal de Nova Friburgo ou órgão responsável. 5. Produzir placas, cartazes, folhetos a título de informação contendo o texto explicativo sobre a lei, quais são os direitos e deveres do cidadão, o número da lei, endereço e o número do telefone onde protocolar tal reclamação. Facilitar acesso à internet, possibilitando formalizar e protocolar reclamações via endereço eletrônico. 6. Definir os locais onde serão afixadas as placas e cartazes e forma como serão distribuídos os folhetos. 7. Determinar periodicidade de atualização da informação a cada 24 horas, tanto no sítio da internet oficial da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, como também nas unidades básicas de saúde, e que a mesma seja disponibilizada em placa fixada em local visível e de fácil acesso, onde conste o nome do responsável e ou órgão responsável que efetuou a atualização da informação, bem como conste o lote do medicamento adquirido. 7. É de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo regulamentar quais serão os padrões adotados da placa informativa a ser adotada contendo os dizeres medicamento de uso contínuo em falta, veja a relação, fecha aspas, conforme parágrafo único do artigo 1º. 9.
determinar a retirada do sítio da internet oficial da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e dos cartazes existentes na Unidade Básica de Saúde da Rede Municipal de Saúde, quando a Secretaria de Saúde ou o responsável comprovar que se restabeleceu o fornecimento dos medicamentos de uso contínuo, hora em falta. E 10. Elaborar campanha explicativa à população por intermédio de folhetos no que se refere aos seus direitos e deveres ao acesso ao medicamento de uso contínuo e à listagem dos mesmos em caso de falta, identificando para que serve tal medicamento, a quantidade disponível e sua sintomologia e de como proceder à reclamação. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei num prazo de 60 dias contado da sua publicação. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Assina vereador Isaac Demani. O projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, teve parecer favorável ao projeto na presidência do ilustríssimo vereador Dr. Renato Abirrâmia, e também parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, senhor presidente. Vou ler o terceiro projeto de lei número 4.028, também do ano de 2009, de autoria do vereador Isaac Demani. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, requeiro na forma regimental que seja apreciado pelo douto plenário da Casa o seguinte projeto de lei municipal. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização ao cidadão via internet do acesso para emissão de formulários, certidões, guias ou equivalentes para recolhimento de tarifas e tributos municipais no site oficial da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo e suas autarquias. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Nova Friburgo e suas autarquias obrigadas a disponibilizar ao cidadão, em seus sites oficiais, acesso para emissão de formulários, certidões, guias ou equivalentes para recolhimento de tarifa e tributos municipais. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessários. Artigo 3º. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 dias. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e determinando ainda que fosse observada a seguinte redação final do artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Nova Friburgo e suas autarquias obrigados a disponibilizar em seus sites oficiais acesso ao cidadão para emissão de formulários, certidões, guias ou equivalentes para recolhimento de tarifas e tributos municipais. Estão lidos, na verdade, os três projetos, senhor presidente. Após a leitura dos três projetos enquanto-se em discussão, o vereador vai fazer a defesa em bloco. Sim, rapidamente, senhor presidente, são três projetos importantes, dois deles falando de obrigar o Executivo, através, seja da Secretaria de Saúde, da Fundação Municipal de Saúde, outra com relação à opção que o cidadão pode ter de imprimir ali certidões, os seus carnês para pagamentos de recolhimento de tributos e tarifas, estão dando aí uma facilidade ao nosso cidadão, ao cidadão friburguense hoje, com um amplo acesso à internet que todos nós temos, de solucionar questões via internet com relação ao Executivo Municipal. Um dos projetos obriga a Fundação Municipal de Saúde a relacionar os medicamentos de uso contínuo que estão em disponibilidade nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, na verdade, no próprio hospital, na própria Fundação Municipal de Saúde, dando aí a oportunidade que o cidadão não perca tempo em filas, na busca, na tentativa desesperada de buscar os medicamentos. Gosto sempre de lembrar, vereador Marcos Medeiros, antes de lhe dar uma parte, que enquanto advogava contra o município, quando a Fundação Municipal de Saúde, mais especificamente, hoje, por conta do mandato, fico impedido de fazer essa advocacia contra o município, ingressava aí com centenas de ações judiciais todos os anos, buscando aí para o cidadão friburguense garantir seu tratamento de saúde, seja através de conseguir medicamentos na justiça, seja através de procedimentos cirúrgicos importantes que encontrava-se dificuldade em fazer na rede de saúde municipal. Então, eu ingressei com centenas e centenas de ações defendendo a nossa população.
E esse projeto de lei, especificamente contra a saúde, é para que o cidadão tenha ali já estampado logo na unidade de saúde a relação dos medicamentos que tem no posto e os que estão faltando, poupando o tempo aí do nosso cidadão em perder tempo nas filas, o que traz aí uma maior indignação da nossa população. E o outro projeto é para que nós, vereadores, possamos acompanhar de perto as infrações de trânsito que são aplicadas no município, como estão sendo gastos esse dinheiro, em que estão sendo aplicados, para que possamos aí fiscalizar melhor a atuação da Altran no nosso município. Vereador Marcos Medeiros. Vereador Isaac Demani, um grande legislador, um homem que, quando se candidatou para vereador, sabia que, ao sentar nesta cadeira, conseguiria transformar em letras, artigos, todo o sentimento que a sociedade friburguense tem. E o seu primeiro projeto, que trata com relação às multas, ou seja, as infrações de trânsito sob competência do município de Nova Friburgo, eu quero felicitá-lo e chamar a atenção para a seguinte questão. Na minha maneira de entender, antes de se multar, teria que se advertir. Infelizmente, a autarquia de trânsito de Nova Friburgo tem se tornado uma máquina de fazer dinheiro com relação às multas. Várias são as pessoas que têm reclamado comigo que, sem saberem, de repente aparecem várias multas em suas residências e eles não entendem como, de que forma, e não tem nenhum tipo de advertência com relação à punição. Ou seja, se pune ao invés de primeiro se advertir. Fica, claro, que a preocupação é a arrecadação de recursos e não a educação do motorista. Por outro lado, essa questão que Vossa Excelência trata da Secretaria de Saúde, eu vou até comunicar à secretária, a doutora Jamila, que hoje fiz uma visita em Lumiar, São Pedro, Boa Esperança de baixo, Boa Esperança de cima, em várias localidades, e, infelizmente, vários são os moradores que reclamaram, doutor Renato, que na família, se duas pessoas ficarem doentes e forem ao posto de saúde, eles não podem ser atendidos, tem que escolher um membro da família que ficou doente para ser atendido, dois não pode. Eu tenho, inclusive, a listagem das pessoas, eu vou passar para ela, para que ela entre em contato, para que possa corrigir. Ou seja, na família, a Jaqueline, que é dona do mercado próximo ali à casa dos Moser ali, ela falou que os dois filhos dela ficaram doentes, um de 2 anos e um de 10. E ela foi até o posto e tinha que escolher. Então, ela escolheu o menor, porque, óbvio, tem a sua saúde mais fragilizada. E eu me comprometi de trazer esse assunto para que a gente pudesse discutir aqui como está se tratando das unidades básicas de saúde, como está se tratando da questão de saúde. Com certeza é uma atitude que a gente tem que ficar atento. E, por outro lado, a própria transparência com relação à disponibilização na internet dos dados, das tarifas, dos tributos. Fiz uma consulta ao vereador, o professor Pierre, eu enxergava que, de repente, isso aí poderia ser alguma coisa de sigilo fiscal, mas existem outras entidades que disponibilizam da mesma forma. Então, Vossa Excelência, feliz, mais uma vez, aliás, 3 vezes, por 3 proposições que estão, com certeza, antenadas com tudo aquilo que a sociedade friburguense espera. Então, felicito Vossa Excelência como legislador nesta noite. Obrigado, vereador Marcos Medeiros. Na verdade, hoje nós podemos dizer que é uma noite de louvor na aprovação de importantes projetos de autoria de Vossa Excelência, de autoria do vereador Cláudio Damião, outros de autoria do vereador Edson Flávio, do vereador Jorge Carvalho, e esses 3 projetos mesmos, então, importantes projetos, vereador professor Pierre também, na coautoria, junto com o vereador Cláudio Damião. Importantes projetos que nós vamos aprovar hoje, que com certeza beneficiarão a nossa comunidade. Eu vou conceder já uma parte. Só lembrar, vereador Marcos Medeiros, que eu vou falar, eu tenho certeza que Vossa Excelência sabe, porque como eu anda muito pela nossa cidade, e há alguns dias atrás eu encaminhei um ofício ao superintendente da Altran, solicitando que colocasse agente de trânsito em Conselheiro Paulino,
por conta daquela situação da praça, Mas como não está. para multar, para divertir. Não, para divertir, mas para organizar o trânsito, que essa é a função deles, organizar o trânsito. Mas se você observar, eles tomaram esse tipo de atitude para arrecadação e não eu para vou educação. vou chegar onde Vossa Excelência está falando e pedir um ali próximo à escola, o Colégio Conselheiro Paulino, próximo ali ao Tio Dongo, aquela escola que é ali, Centro Educacional Conselheiro, o SEC, né? Porque ali tumultua muito o trânsito no horário de rush, no horário de saída, e acaba prejudicando a saída daqueles que trabalham em Conselheiro Paulino e tem que se deslocar a outra localidade. E pasme, Vossa Excelência, depois eu te dou a cópia do ofício, eu vou passar inclusive até para todos os vereadores. O superintendente disse que não existe efetivo suficiente para colocar, para regularizar o trânsito lá em Conselheiro Paulino, não, vereador Marco Medeiros. Mas para andar um atrás do outro aqui na Alberto Braun e nas ruas do centro, para multar o cidadão, tem a gente. Tem hora que eles tropeçam um no outro. E eu não estou culpando os agentes de trânsito, não, que eles estão trabalhando, estão cumprindo ordem. Agora, para botar eles ali tropeçando um no outro, para multar o cidadão, para multar o motorista sem fazer uma advertência, como bem lembrou Vossa Excelência, tem agente de trânsito. Agora, para organizar o trânsito na periferia da cidade, em distrito, lá no Distrito Conselheiro Paulino, que é importantíssimo para a nossa cidade, em Olaria não, lá não pode ter agente de trânsito. Dá parecer até da Gestapo, né, doutor Renato? Então Vossa Excelência tocou muito bem nesse assunto. Depois eu vou disponibilizar a cópia, a resposta do ofício que eu recebi do superintendente da Altran, que para organizar o trânsito, não precisa não, deixa para lá, vamos multar. O negócio é multar no centro da cidade, onde passa um número considerável, enorme de motoristas, vamos arrecadar. Então a função, vereador, como bem diz, ela é arrecadadora, ela não é preventiva, nem pedagógica, eles querem arrecadar, quanto mais melhor. Vereador Cláudio Damião, depois vereador Edson Flávio. Por isso, vereador, que nós não podemos aprovar, e ainda bem que o projeto foi retirado, de privatização dos serviços de estacionamento no município. Se o município já faz disso uma indústria de multa, imagina com a iniciativa privada operando esse mercado, né, tão rentável de punição através da multa. Não, às vezes, através da educação, do aconselhamento, do acompanhamento, da fiscalização pertinente e competente, mas da multa. Então, a terceirização desse serviço, a privatização, que hoje isso vai no mesmo caminho, né? Porque faz uma concessão por 25 anos, depois mais 25 anos já privatizou aquela... Vai exatamente gerar esse problema. Então, felizmente que nós aqui não discutimos, eles retiraram o projeto, o líder de governo retirou. Com relação ao projeto 3326, Vossa Excelência propõe aqui a relação de medicamentos de uso contínuo na página de internet da Fundação ou da Prefeitura, é muito importante. Eu falava agora há pouco da necessidade de nós termos as leis de transparência. Essa lei ela se soma ao projeto que eu apresento, porque ela vai no mesmo sentido. Vossa Excelência fala dos medicamentos, eu falo dos profissionais médicos, das unidades de saúde, do hospital, de quais especialidades nós temos e quantos especialistas nós temos na rede. Enfim, nós temos legislado no sentido de oferecer à população o conhecimento do que se tem no município, porque não é nosso. Nós estamos tomando conta e legislando de algo que é de toda a sociedade. Então, nós temos que ter essa clareza, esse compromisso e essa competência de fazer, e fazer bem feito. E temos nos esforçado bastante. Então, eu quero aqui enaltecer a iniciativa e dizer que o meu voto é favorável, já de antemão. Obrigado, vereador Cláudio Damião. E só lembrando, vereador Marco Medeiros, me veio à memória que agora, quando eu advogava para a Anaconte, a Associação Nacional de Defesa do Consumidor e Trabalhador, em um processo que nós movemos contra a Altran, lá nos idos do início do século XXI, lá em 2000 e alguma coisa, ficou provado num depoimento, em juízo, por um agente de trânsito, que se eles não apresentassem, isso está lá no processo, não apresentassem um quantitativo de multas aplicadas no dia, eles eram repreendidos. Tinha meta, tinha que cumprir meta, tem que bater meta. Cadê o caráter pedagógico que deveriam ter na aplicação da multa? Não, negócio, vamos arrecadar e que se dane a população. Isso lá, por volta de 2000 e alguma coisa, quando aconteceu a audiência, que não me lembro mais nem o ano, ficou constatado isso num depoimento em juízo. Vereador Edson Flávio, antes do vereador, só pedir a prorrogação por mais 30 minutos, senão vai se esgotar o tempo regulamentar da sessão. Os vereadores que aprovam a prorrogação por até 30 minutos permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vereador Edson, fica à vontade. Eu quero parabenizar o vereador Isaac pelo projeto, por todos os 3 projetos, mas destacando o 3326/2009, que fala com relação à lista de todos os medicamentos, relação de todos os medicamentos de
uso contínuo, né, à disposição do cidadão. E também lamentar muito a denúncia que o vereador Marcos Medeiros traz aí, e é uma aberração se realmente a denúncia que o vereador falou que não tem, que tem essa questão da família lá naquela região lá, é uma aberração para o doutor Renato Aberrame, presidente da Comissão de Saúde, aí, né, colocar a Comissão de Saúde para fiscalizar isso aí e mudar essa situação, porque é muito triste ter que ouvir isso, a família chegar, como já é triste, doutor Renato, o senhor chegar no Hospital Raul Sertã, e é programa de saúde da família, imagina se não fosse, né? E é como é muito triste você sair da sua casa, eu vou concluir, vereador Isaac Demani, você sair da sua casa com um familiar seu doente, uma criança que seja no colo, e chegar no Hospital Raul Sertã e mandar você para a UPA. 3 minutos. Então, na verdade, isso aí é uma aberração, né? É um descaso, né, com o cidadão. E eu estava observando outro dia isso lá no hospital. Eu estava lá no hospital, num ato de fiscalização, chegou uma senhora com um filho com necessidades especiais e mandaram ele para a UPA. A senhora ficou perdidíssima, sem saber o que fazer. Naquele instante, graças a Deus, bom para ela, bom para nós, que eu estava ali presente, eu usei a força da autoridade, falei, não, ele tem que ser atendido. E, aliás, os outros que chegaram também têm que ser atendidos. Mas, quando a gente vira as costas, a coisa volta, né? Então, quer dizer, na verdade, nós trabalhamos pela coletividade, não por uma pessoa, mas naquele caso ali, eu pude agir. Então, vereador Isaac Demani, quero parabenizar a Vossa Excelência, também pelo projeto 4028, que pede a disponibilização no site da internet, buscando mais transparência. Esse é o objetivo da Câmara, projetos importantes que alcançam a população. Obrigado, vereador Edson. Vereador Marco, quer falar Só mais uma coisa, depois após o vereador professor Pierre. Não sei se os outros vereadores receberam. Eu tenho um dileto afeto ao coronel que, nesse momento, está administrando, Celso Novaes, a autarquia. Mas logo quando ele assumiu, não sei se os outros vereadores receberam, ele enviou uma carta falando que o vereador não podia pedir favor, que não podia pedir isso, não podia pedir aquilo. Eu me senti agredido, porque eu nunca pedi favor à autarquia de trânsito para tirar multa, para tirar diária, para liberar carro que esteja errado, nunca fiz esse tipo de atitude. E ele mandou isso para mim. Aí eu peguei essa carta e entreguei na mão do Demerval. Falei aqui, ó, primeira correspondência ofício do coronel é esse aqui, falando para eu não pedir favor ao trânsito. Eu nunca pedi favor para poder quebrar multa, tirar carro de maneira ilegal. Então, quer dizer, como se estivesse imputando uma atitude à minha pessoa que eu não tomo. Não sei se os outros vereadores receberam, mas eu recebi essa carta e devolvi ao Demerval, porque eu me senti agredido nesse sentido. E agora, com relação a essas multas aí que todos os motoristas estão reclamando, conforme Vossa Excelência falou, ao invés de ser caráter pedagógico, é caráter punitivo. Com certeza, vereador. Mas ele deve ter se pautado, vereador, se pautado nas condutas dele, porque eu também me senti agredido em receber essa carta, e ele, pautado no padrão dele, deve ter achado que nós, vereadores, também nos comportávamos dessa maneira e enviou essa carta equivocadamente, que deveria ter o endereço da sua residência, com toda certeza. Vereador professor Pierre. Vereador Isaac Demani, não poderia deixar de comentar ainda aqui brevemente sobre o caráter essencial de cada um dos projetos que eu julgo e reputo muito importantes e que fecham com chave de ouro o processo de votação dessa Casa Legislativa. O primeiro projeto é o projeto da fiscalização, fundamental, que a Câmara tem que executar, e no processo também de transparência. Fundamental projeto que julga a questão das multas. Isso é um acompanhamento fundamental do processo de fiscalização dessa Casa e de acompanhamento em defesa do nosso cidadão. O segundo projeto da transparência, como bem frisou o vereador Cláudio Damião. Projeto essencial para o conhecimento do nosso povo daquilo que dispomos para atendimento de saúde, que vem sendo um absurdo, como reiteradas vezes o vereador Renato Aberrame aponta como conhecedor da área de saúde, do descaso e descalabro do processo de saúde na nossa cidade, ao qual nós ratificamos, reiteramos e corroboramos toda essa ação absurda na saúde da nossa cidade. E o terceiro ofício de praticidade e eficiência. É a eficiência da administração pública no que tange a informações de caráter essencial ao nosso povo e também com praticidade e com velocidade, dando mais um mecanismo de informação de documentos essenciais para as pessoas e empresas. Então, são 3 projetos realmente de uma envergadura muito boa, importantíssimos,
e com essas características. Realmente, um pacote de fiscalização, transparência e eficiência e praticidade. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador professor Pierre. Então, peço a aprovação dos nobres colegas dessa casa. Após a discussão, em votação, os 3 projetos em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os 3 projetos por unanimidade em votação única. E, para encerrar, ainda tem mais um projeto. Só que fazer uma colocação aqui, breve. A população paga com aumento de passagem em plena calamidade pública. A população toma multa torta e direito. E, no final, ainda tem que escolher, na base do paro ímpar, para quem vai ser atendido na saúde. Como diz Boris Casoy, é uma vergonha. O último projeto, projeto número 1447/2009, de autoria do vereador Renato Abirrame. Só antes da leitura do vereador Isaac Demani, só para dizer que o projeto foi dado entrada na casa no dia 14 de abril de 2009. Esse projeto tramitou por Procuradoria da Prefeitura, Procuradoria da Câmara, pela licitação da Prefeitura, e fui nomeado relator no dia 24 de março de 2011. Então, no dia 24 de março, eu recebi esse projeto no meu gabinete, e no dia 4 de julho, ou melhor, no dia 28 de junho de 2011, então recebi em março, dia 23, e no dia 28 do mesmo ano, 28 de junho, emitiu o parecer favorável ao projeto. Sei da importância do projeto no mandato do vereador Renato Abirrame, ele já expôs isso várias vezes. Lamento ter tramitado por tanto tempo, mas dentro do que foi possível e que ficou dentro do meu gabinete, de março desse ano a julho, emitimos o parecer e conseguimos o parecer favorável, junto com a assinatura do vereador Isaac Demani, e também nomeado ad hoc vereador Edson Flávio. Então, só para justificar aqui que a demora não foi pertinente ao meu gabinete, né, só chegou em março desse ano, mas tramitou aí durante o final de 2009 e 2010 pela Procuradoria da Casa, pela CCJ, pela Procuradoria da Prefeitura e pela importância do projeto, que o vereador já disse que talvez seja o projeto mais importante nessa legislatura do seu mandato. Final de março, que chegou no meu gabinete, no final de junho, nós já tínhamos o parecer favorável. Então, só dizer que não foi por culpa do vereador Luciano, e o quanto a gente pôde adiantar para tramitar na casa, pela importância que eu sei que o vereador já expôs. Hoje, acho que um dia especial é para o senhor e o projeto vai entrar em discussão. Pedi ao vereador Isaac Demani que faça a leitura do projeto. Com certeza. Tenho certeza, doutor Renato, não vai ficar chateado, que basta olhar a ordem do dia de hoje, são aí diversos projetos, todos de 2009 também, que estão sendo votados, e, graças a Deus... Sim, é verdade. Sim, é verdade, é verdade. Boa lembrança. Vamos lá ao projeto, então, que é o importante. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, venho pelo presente apresentar projeto de lei que regulamenta os requisitos para a compra de medicamentos nas licitações. Artigo 1º. As licitações para a compra de medicamentos, qualquer que seja a modalidade adotada, atenderão também os requisitos específicos previstos nessa lei. Artigo 2º. Nas licitações para a compra de medicamentos, o ato convocatório observará, além dos demais documentos relativos à qualificação técnica previsto pela Lei 866/93, obrigatoriamente: 1. O certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação e controle emitido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a linha de fabricação do medicamento objeto do contrato licitado, observado o respectivo prazo de validade. 2. Relatórios técnicos de teste realizados em conformidade com a regulamentação expedida pela Anvisa, avaliando o medicamento objeto da licitação e comprovando. 3. A compra do medicamento genérico no caso de existência
do fármaco. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário, assina o vereador Dr. Renato Abirrame. O projeto foi encaminhado à Comissão de Saúde, que teve parecer favorável. Depois foi encaminhado ao Executivo. Houve a manifestação da Fundação Municipal de Saúde.